Marcos 13, 33 a 37. A palavra do Senhor diz assim: Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vamos orar? Nosso Senhor Deus, eu louvo o teu santo nome por esse momento e por esse sermão específico que nós vamos encerrar, o sermão profético de Jesus, segundo a narrativa do teu servo Marcos, ó Deus. Foi uma longa jornada até aqui, e nós aprendemos muito, e tivemos que deixar muitos falsos conceitos que são proclamados nos nossos dias acerca desse sermão. O Senhor realmente nos humilhou com o conhecimento das Escrituras. E agora, na última aplicação desse sermão do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor continue nos abençoando e fale ao nosso coração, de maneira que a atitude que o Senhor Jesus Cristo instilou nos seus servos aqui seja vista em nós, que nós possamos ouvir de maneira diligente esse sermão, com amor à palavra, que nós guardemos ela no coração, mas que nós não sejamos semelhantes àquele homem narrado por Tiago, que olhava-se no espelho e quando saía não lembrava do que viu. Isso é um homem que é ouvinte, mas é negligente na prática da palavra. Faça-nos bons ouvintes, mas faça-nos bons praticantes da palavra do Senhor. E que tudo isso, ó Deus, este sermão, o nosso entendimento, o nosso praticar dele, seja para a honra, glória de Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único mediador entre ti, ó Pai, e nós, homens pecadores, no qual nós suplicamos agora, pela ação do teu Espírito, a iluminação espiritual e o perdão dos nossos pecados, para que, Senhor, eles não intrometam-se entre o Senhor e a luz da tua graça resplandecendo nas nossas vidas. Ajude-nos, em nome do Senhor Jesus oramos, amém. Queridos irmãos, estamos enfim chegando ao fim deste sermão profético de Jesus, que, como vimos até aqui, é um dos sermões mais difíceis de Jesus Cristo, mas também um dos mais deturpados do Senhor Jesus Cristo, uma vez que recentemente essa nova maneira de se interpretar a Bíblia abandonou a maneira histórica e reformada de interpretar a Bíblia para lançar luz no texto a partir das nossas experiências. É por isso que este sermão de Jesus, vira e mexe, ele é trazido de novo à baila na igreja, quando se abre os noticiais e se vê: terremotos estão acontecendo, Jesus está voltando. Fome existe na terra, Jesus está às portas. O mundo está em guerra, Jesus está às portas. Nós vimos que este sermão profético se divide em duas partes. A primeira parte, que fala destes sinais que eu acabei de citar, que nada tem a ver com os nossos dias, que eram sinais para a destruição de Jerusalém e do templo, para que a antiga aliança, a antiga maneira de adorar a Deus no templo e por meio daqueles símbolos que apontavam para Jesus Cristo, ia findar-se.
Nós vimos durante toda essa sequência de sermões que Jesus deixa claro, através dos pronomes pessoais, que ele estava falando para os discípulos: vós verão fomes, vós verão guerras, rumores de guerra, vocês vão ver o abominável da desolação. Tudo aquilo Jesus estava falando para os discípulos. E como nós, alguns sermões fizemos, colocamos o último prego no caixão dessa interpretação moderna de que esse sermão está falando para os nossos dias. Nós vimos que Jesus disse que tudo aquilo aconteceria no espaço de uma geração, que era a geração dos apóstolos, dos discípulos. Isso está lá no verso 30. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, Jesus deixou claro que até aqui, no verso 30, tudo o que havia sido dito por ele cumpriria-se no tempo dos apóstolos. No entanto, há 3 semanas nós entramos na segunda parte do sermão profético, em que Jesus está falando sobre a volta gloriosa dele. E até aqui nós aprendemos algumas coisas que vão acontecer nessa volta gloriosa dele. Primeiro, ele disse que os céus e terra iriam passar, ou seja, que quando Jesus voltasse, este céu e essa terra como nós conhecemos, de fato seriam transformados, e como diz Apocalipse, seria novo céu e nova terra. À ocasião desse sermão, nós vimos que isso será uma renovação de toda a criação por Deus. Afinal, novo céu e nova terra, na palavra grega, kainos, significa algo renovado, transformado. Depois disso nós vimos o quê? Que ninguém sabe o dia da volta de Jesus Cristo. No verso 32 de Marcos 13, ele diz a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Então nenhum ser humano sabe. E ele vai mais além, nem os anjos sabem. Os anjos que vão trabalhar nesse dia não sabem. E ele surpreende a nós dizendo, nem o Filho sabe. Ou seja, até aquele dia, na natureza humana de Jesus, que não é onisciente como a sua natureza divina, Jesus como homem, até aquele dia, ele não sabia o dia que ele voltaria. Depois disso nós vimos que o que deveria ser feito diante disso? Vigiar. E é esta agora a, digamos, incumbência especial que Jesus dá à sua igreja, que nós vamos ver nestes versos, do verso 33 ao 37. Jesus vai dar aqui 3 incumbências para os seus servos, já que eles não sabem o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. O que os crentes têm que fazer para esperar Jesus? Vigiar, orar, trabalhar. 3 coisas. Os crentes, ao esperarem Jesus, devem vigiar, orar e trabalhar. Vamos aprender a fazer isso e a ver que é isso que devemos fazer? Verso 33, Jesus disse: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Como nós vimos até aqui, na primeira parte do sermão profético, Jesus, ao falar da destruição de Jerusalém do templo, Jesus deu 7 sinais que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Jesus falou de guerras e rumores de guerras, de fomes, de terremotos, da pregação no Império Romano. Ele falou do abominável da desolação, e ele falou que aquele céu e aquela terra seriam abalados pelo juízo do Senhor. Só que agora, quando ele se refere à sua volta gloriosa, ele diz aqui: o tempo é desconhecido, vocês não sabem quando isso vai acontecer. Ou seja, toda esta parte da volta gloriosa de Jesus é desconhecida pelos seres humanos, e é por isso que a ordem está de acordo com esse tempo desconhecido: estai de sobreaviso. Se nós soubéssemos e se houvessem sinais claros da volta de Jesus, seria necessário ele mandar que estejamos alerta, de sobreaviso, em guarda?
É óbvio que não. Nós veríamos essas coisas acontecendo, e como crentes, leitores da Bíblia, estaríamos plenamente preparados, não por nós mesmos ou o que fazemos, mas por aquilo que nós estamos observando. Então, diante da ideia de que o tempo é desconhecido, Jesus dá essa ordem: estejam sobre aviso. E é interessante que é a 4ª vez que ele fala isso no sermão profético. Ou seja, apóstolos, vocês têm que vigiar quanto às coisas. E ele faz isso, meus irmãos, por causa da tendência natural dos crentes de serem indolentes quanto às coisas espirituais. E é por isso que ele repete a ordem, porque Jesus não quer que nós, por causa do nosso pecado, sejamos remissos. Os crentes têm que estar sempre em prontidão espiritual, e isso é algo difícil de se fazer. Eu quero citar aqui um evento específico na vida de Jesus e dos discípulos, que vai ilustrar muito bem essa nossa indolência e incapacidade de vigiar diante das situações que trazem sobre nós essa incumbência. Algumas horas à frente, ou alguns dias à frente, Jesus estará no Getsêmani com seus discípulos, e será tarde da noite. E Jesus disse então que eles deveriam vigiar com ele. Ele chama Pedro, Tiago e João e deixa os outros discípulos mais distantes, afasta-se um tiro de pedra e diz a eles: vigiai comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diante dessa ordem de Jesus para os discípulos, vigiem comigo, por 3 vezes depois de Jesus orar: Pai, seja feita a tua vontade, mostrando que ele estava em prontidão, em guarda, vigilante, ele encontra os discípulos fazendo o quê? Dormindo. Eles estavam em lassidão espiritual, mostrando toda a fraqueza da fé deles. Então, é natural nosso fraquejar, não vigiar, não esperar pelas coisas espirituais, não dar a atenção devida às coisas de Deus. É por isso que ele manda: estejam de sobreaviso. E aqui eu quero fazer a minha parábola para ilustrar isso. Imagine que todos nós que estamos aqui hoje sejamos funcionários de uma única empresa, e o nosso patrão então diz o seguinte: olha, eu vou viajar, não sei quando volto, vocês têm que trabalhar de maneira diligente, certo? No primeiro dia a gente chega no horário, bate o ponto, começa a trabalhar. No segundo dia, um ou outro já vai fazer o quê? Atrasar, né? Vai morcegar, vai estar ali no trabalho assistindo YouTube, lendo um livro. Passando-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem vai estar trabalhando? Não é natural nosso ir relaxando? É por isso que Jesus mostra isso. E Jesus, meus irmãos, dá uma ordem aqui de vigiar. E é interessante que servos fiéis de Deus fizeram isso nas Escrituras, e em momentos de crise e de tensão. Por exemplo, Abacuque, lá no capítulo 2, verso 1, ele diz: me colocarei sobre a torre de vigia e esperarei o que Deus me dirá. Aquele homem, diante de uma grande tensão, ao invés de se tornar indolente, ao invés de deixar para lá as coisas que Deus queria falar para ele, o que ele fez? Vigiou, sendo para nós então um grande exemplo. Daniel também, diante dos sátrapas que queriam pegá-lo através da lei do Senhor, ao invés de se mostrar indolente, abandonar a prática da oração, ele ainda mais abriu a janela da sua casa, pôs-se em oração e vigiou, mesmo que tenha por causa disso ido parar na boca dos leões, mas vigiou. Então Jesus Cristo nos chama aqui a vigiar. Como? Com o que? Orando. Ele diz que eles deveriam vigiar e orar. A oração é uma atitude intrínseca à vigília espiritual. Ela é complementar, ela é concomitante. Não existe verdadeira vigilância espiritual em fé sem oração. Deus nos chama mais uma vez a considerar a nossa vigia e fazer o quê? Estarmos de sobreaviso, preparando-nos com oração.
E de novo eu me recorro ao evento de Jesus chamando os discípulos para orarem. Ele diz: vocês devem vigiar e orar. Sempre vigiar estará ligado a orar, deixando claro para nós: oração é essencial à prontidão espiritual. Na verdade, não existe nenhum tipo de prontidão espiritual verdadeira sem uma atitude constante de oração. O que Jesus ensina então, que é enquanto esse tempo de interlúdio entre a ida dele para o céu e a sua volta gloriosa, os discípulos deveriam vigiar e orar, mostrar vida espiritual, mostrar prontidão espiritual através da constante prática de oração. E aqui ele nos dá, meus irmãos, uma tremenda lição, porque hoje nós oramos muito pouco, nós temos dificuldade em orar, nós fechamos os olhos para orar e passa-se alguns minutos em oração, e eu estou sendo bondoso, e as nossas mentes já começam a vaguear. Quando o irmão no culto ora por mais de um minuto, a gente já quer falar com ele: cala a boca, tá bom. É interessante que Stephen Charnock, puritano, no dia da sua ordenação, ele pregou por 2 horas e orou por 1 hora seguida. Se fosse nos nossos dias, nós teríamos matado ele, porque nós nos tornamos indolentes. E é interessante que a oração, ela é frisada na Bíblia do começo ao fim como uma prática espiritual ordenada, essencial ao crente. Tanto que o autor reformado Arthur Pink diz que a oração é o respirar do crente. Um crente não pode existir sem oração. O nosso Senhor Jesus, para marcar a conversão de Paulo para Ananias, que deveria batizá-lo, disse: ele está orando. Aquele fariseu nunca havia orado na sua vida, mas agora ele está orando. E é interessante que a Bíblia registra a sua última oração em Apocalipse 22:20, e essa oração tem a ver com o quê? A volta de Jesus. Diz: amém, vem Senhor Jesus. Qual o motivo de vigiar e orar? O verso diz: vocês não sabem quando será o dia e a hora. A primeira coisa que a gente depreende dessa expressão dia e hora é que a volta de Jesus, sim, terá um dia e uma hora no calendário. Ainda que nós não saibamos que dia vai ser, que hora vai ser um dia e hora do calendário, como qualquer outro dia e hora. Não vai ser algo, digamos assim, fora do esquadro do tempo. É óbvio que quando Jesus voltar, o tempo como conhecemos vai se findar, tanto que Pedro chama esse dia de dia eterno, mas para nós vai ser um dia e uma hora. Não é algo espiritual, escondido, sem sabermos quando vai acontecer, como as séries banais têm falado hoje sobre a Bíblia, né? Deixados para trás. Jesus voltou, ninguém sabe, o sujeito estava pilotando um avião e caiu. Interessante que nenhum versículo da Bíblia indica uma coisa dessa natureza, né? Mas tudo bem, é assim. Não, é um dia e uma hora. E essa expressão é importante, e ela é usada várias vezes para se referir ao dia da vinda de Jesus, o dia e a hora, mostrando que é um dia mesmo, é uma hora mesmo. Segunda coisa, nós não sabemos que dia e hora é esse. Jesus Cristo não quis dar ciência aos seres humanos de quando acontecerá isso. Ao contrário da destruição de Jerusalém e do templo, que haveriam 7 sinais, os sinais seriam claros e eles veriam aquilo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, não haverá sinais. Vocês não sabem, e é por isso que tem que se preparar. A questão é como, o que fazer? Verso 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus escravos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Jesus agora conta uma parábola para ilustrar aquilo que ele acabou de dizer: vigiem e orem, vocês não sabem a hora. Então essa parábola tem como temática principal vigiar, orar, porque nós não sabemos a hora.
Agora nós vamos aprender os detalhes. A primeira coisa que nós vemos nessa parábola é que Jesus é comparado aqui com um homem que é dono de uma casa, e que essa casa tem muitos escravos, e ele viaja saindo do país. É óbvio que Jesus é esse homem. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Jesus é o dono da casa. Lembre-se, lá no capítulo 12, Jesus contou a parábola da vinha, que o herdeiro, que é o próprio Cristo, viria para tomar a sua vinha, para exigir os devidos frutos, e não encontrando frutos nos judeus, iria julgá-los e passar a sua vinha a outros. Jesus é comparado ao dono da casa. Além disso, em Hebreus 3, 5 e 6, nós temos uma indicação ainda mais direta que Jesus é o dono da casa. Diz o autor: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da nossa esperança. Então veja que o autor de Hebreus nos mostra que essa ilustração de Cristo ser o dono da casa é comum nas Escrituras. Então aqui nessa parábola, Jesus é o dono da casa. E veja que o dono da casa, ele faz algo muito peculiar. Ele viaja saindo do país. Isso é uma referência clara ao fato de que Jesus não estaria mais fisicamente com os apóstolos. Jesus, no fim dessa semana aqui, desse sermão, ele iria morrer, iria ressuscitar na outra semana, no domingo, ficaria 40 dias com os apóstolos, mas depois de 40 dias ele seria levado aos céus. E como Pedro disse lá em Atos, ele estaria nos céus até a consumação de todas as coisas. Então Jesus ia partir e ir embora. Ele não estaria mais fisicamente com os discípulos. É óbvio que ele não deixaria os discípulos órfãos. Ele enviaria o seu Espírito, que seria o outro Consolador, o Allos Paracletos no grego, ou seja, o Consolador de mesma origem, de mesma natureza, que é o Espírito Santo, que é Deus, e que seria a presença de Cristo em nós. Mas ele mesmo fisicamente não estaria conosco. Ele ausentou-se do país. Ele foi para o céu reinar, estar à destra de Deus, cumprir o Salmo 2, cumprir o Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Como Paulo interpretou em 1 Coríntios 15, 25, convém que ele reine, até que coloque todos os inimigos por estrado dos seus pés. Então aqui, a ausência implica em Cristo não está fisicamente conosco. Ele governa céus e terra, ele está no seu trono cósmico, mas fisicamente ele foi para junto do Pai, como ele mesmo disse. E veja então que esse homem, que é Cristo, que foi embora do seu país, deixou os seus servos para trabalhar. É interessante que a palavra servo aqui, ela foi traduzida assim, mas a palavra grega é doulos, que literalmente significa escravo. Jesus deixou os seus escravos para tomar conta da casa. O que? Escravos? Quer dizer que nós somos escravos de Jesus Cristo? Sim, nós somos escravos de Jesus Cristo. E é interessante que o Novo Testamento, ele nos humilha bastante. Por quê? O Novo Testamento mostra que todo ser humano é escravo. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Jesus. Não estou acreditando em você, pastor. Prova para a gente. Convido o irmão e irmã a abrir Romanos 6. Romanos 6. Verso 20. Romanos 6, 20. Diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos, a palavra isenta que é forro, libertos em relação à justiça. Então Paulo mostra que em primeiro lugar nós éramos escravos do pecado. Mas esse não é o fim da história. Verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em
servos, olha os servos aí, de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas pastor, aqui de servos, a palavra usada para servo e escravo nesse texto é a mesma que Jesus usou, doulos, que no grego não significa servo, significa escravo. Escravo é escravo, servo é servo. É interessante que os apóstolos, quando escreviam suas cartas, por exemplo, Tiago, servo de Cristo Jesus, a palavra que ele usa é doulos. Quando Paulo escrevia, Paulo, servo de Jesus Cristo, a palavra que ele usa é doulos, escravo de Jesus. E se você ainda não estiver acreditando em mim, em 1 Coríntios 6,19, no verso B, o apóstolo diz assim: não sois de vós mesmos. Ou seja, nós não pertencemos a nós mesmos. A ideia é que nós pertencemos a outra pessoa. No verso 20, 1 Coríntios 6,20, ele explica quem? Porque fostes comprados por preço. Quem que é comprado? Quem trabalha como um liberal ou quem é escravo? Escravo. Então nós somos o quê? Escravos de Jesus. Graças a Deus por isso. Porque a verdadeira liberdade do homem está no fato dele reconhecer-se como escravo de Jesus Cristo. Por isso que Tiago chama a lei da perfeita liberdade. Ou seja, a liberdade de verdade é ser servo de Jesus, escravo de Jesus. E o que ele quer desses escravos? Em primeiro lugar, diz o texto que ele dá autoridade a alguns deles, mostrando que há pessoas na casa de Jesus, que é a sua igreja, que tem autoridade formal. Jesus está falando aqui que alguns trabalhadores, alguns escravos, são líderes, são pessoas que receberam autoridade. Ou seja, ele está falando dos oficiais da igreja, presbíteros, pastores, mestres, diáconos, pessoas que foram incumbidas de autoridade pelo próprio Cristo para trabalharem na supervisão da obra do Senhor. Já que nós somos uma casa tem que ter alguém liderando, não é mesmo? E Jesus então coloca pastores, presbíteros, diáconos, mestres para liderar. Por isso que tem alguns servos que têm autoridade. Mas veja que há outros que não têm autoridade, mas também recebem a sua incumbência. A estes, Jesus dá a incumbência de trabalhar pela igreja do Senhor, mesmo que não de maneira oficial. Ou seja, eles não são oficiais da igreja, eles não têm munos da igreja, mas eles trabalham pela igreja. Como eles trabalham? Nas aplicações a gente vai ver. Mas todo crente é chamado para trabalhar pelo Senhor. Diz que ele não deixou aqui nenhum servo sem a sua incumbência. E em último lugar ele diz: e ao porteiro digo que vigie. Quem é o porteiro aqui? São todos os crentes. Já que a ordem de vigiar é para todos os crentes, o porteiro refere-se a todos os crentes. Todos os crentes, investidos de autoridade ou não, todos eles têm a mesma incumbência. Além de trabalhar para o Senhor, eles devem vigiar quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo. Verso 35: vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Veja que mais uma vez Jesus mostra: não sabeis a hora. É interessante como a gente que é crente é teimoso, né? Durante toda essa parte do sermão profético de Marcos, Jesus falou pelo menos 4 vezes: vocês não sabem a hora. Lá no sermão profético registrado por Mateus, no fim do capítulo 24, em todo o capítulo 25, a ideia central é: vocês não sabem a hora. Vai ser como um ladrão. E Jesus então repete a ideia, porque ele sabe que a gente insiste no erro, né? A gente é duro de ser convencido, né? Nosso coração é empedernido, né? A gente acha que a gente é mestre. E ele diz: vocês não sabem a hora. O dono da casa vai vir, é um fato, mas vocês não sabem quando vai ocorrer. E ele diz: se na primeira vigília,
segunda, terceira ou quarta. O que ele quer dizer aqui? Os judeus distribuíam a noite, que para eles ia de 6 da noite ou 18 horas às 6 da manhã no outro dia, em 4 vigílias. A primeira vigília era literalmente chamada vigília da noite, que ia das 18 horas às 21 horas. A segunda vigília é a vigília da meia-noite, de 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília, que a gente vai precisar dela para interpretar a negação de Pedro, é a vigília do canto do galo, que vai de meia-noite às 3. Vocês vão entender lá. Jesus disse, antes que o galo cante, ele está falando da vigília do canto do galo. E a última vigília, chamada de vigília da manhã, de 3 da manhã às 6 horas da manhã. E veja, a gente não pode desprezar o que ele fala aqui. Por quê? Veja que a vigília está ligada à vinda do dono da casa. E por que que isso é importante? Queridos irmãos, os judeus e o mundo eram bem diferentes que nós somos. Eu, por exemplo, amo viajar de madrugada. Eu sento num volante de um carro, eu não tenho sono. Pode ser qualquer hora do dia e da noite, eu posso ter comido, eu posso não ter dormido nada, eu não tenho sono quando eu pego o volante do carro. Eu sou igual aquele senhor volante, sabe? Pega o volante e fica ligadão. E viajar de noite para mim é melhor, tem menos caminhão, menos carro, é mais fresco. Simples, o carro rende melhor numa temperatura mais baixa. Eu gosto. Agora, aquela cultura dava para viajar à noite? Não. Por quê? Primeiro, os portões da cidade fechavam para não entrar inimigos invasores. Segundo, tinha luz de quê? Da lua. Quando a lua estava nova, você enxergar o quê? Quase nada. Além disso, isso aqui é na Palestina. Como é que é o terreno da Palestina? É plano? Não, é escarpado. Além disso, tem animais ferozes, né? E eles tinham metralhadora? Faca igual as nossas hoje, que cortam qualquer coisa? Não. Mal eles tinham faca direito, né? Era caro ter esses objetos. E veja, como é que você vai viajar à noite, amigo? Então não se espera que uma pessoa chegue à noite. Então o dono da casa, e veja, ele é um dono da casa, ele tem escravos, ele tem dinheiro. Como é que ele vai viajar à noite? Vai ser assaltado. Então Jesus coloca isso da cultura deles para a gente aprender o que? Vir na vigília da noite significa algo inesperado, algo que ninguém ia esperar, ninguém ia pensar. Um dono de escravos rico vai viajar à noite e chegar numa cidade à noite. Então é algo inesperado. Por isso que a Bíblia, ao falar da vinda gloriosa de Jesus, ela usa pelo menos, são muitas outras, pelo menos 2 figuras que mostram que é algo inevitável, mas inesperado. Primeira, vai ser como um ladrão. Jesus disse em Lucas 12, 39 e 40, sabei porém isto, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Veja, se houvesse sinais, seria como ladrão? Não, o ladrão liga para você e fala assim, fulano, vou chegar na sua casa à meia-noite para arrombar ela. Ou então ele deixa um bilhete no seu portão, né? Ó, eu vou te roubar hoje, fica esperto. Se ele fizesse isso, o que você ia fazer? Chama a polícia, chama os seus amigos e espera, não é? Então vir como ladrão significa algo inesperado. E veja que essa ideia ficou tão crivada na mente dos apóstolos que eles falaram sobre isso. 2 Pedro 3,10 diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Paulo em 1 Tessalonicenses 5,2 diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. E que dia? Que hora? De noite, ou seja, na hora inesperada. A outra comparação que Jesus faz do seu dia é com a geração antediluviana, ou seja, antes de acontecer o dilúvio.
aquele evento que dizimou toda a população terrestre, muitos animais, e uma família, e os animais que estavam na arca se salvaram pela graça do Senhor. O Senhor lá em Mateus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja, Jesus usa o dilúvio como paradigma da volta dele. Por que um paradigma? Porque naquela época do dilúvio, Noé era o pregador da justiça, segundo Pedro. Ele pregava através da vida dele e daquilo que ele falava: vai vir o dilúvio, vai vir o dilúvio. Mas os seus dias não havia chuva, portanto o povo não acreditava. Como é que vai vir um negócio que nunca aconteceu no mundo? Deus regava a terra com uma neblina. Agora imagina falar isso: vai chover, vai chover. E o povo zombava, ridicularizava. Imagina aquele homem com a sua família por 120 anos construindo uma arca. E o povo fazia o quê? Vivia a sua vida comum, não esperava nunca que chovesse, até o dia que Deus chama Noé, traz os animais, coloca ele na arca, fecha a porta, e Deus fechou a porta, mostrando que a salvação é algo que Deus faz e não o homem. E veio o dilúvio. E aquele povo esperava? Não. Vigiava? Não. Orava? Não. Trabalhava para o Senhor? Não. Inesperadamente. Por isso o verso 36, Jesus repete a ordem: para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Perceba, de novo ele fala: inesperadamente. Esse verso então complementa a ideia. Jesus vai vir e ninguém vai estar esperando. Se ele vem de uma maneira inesperada, não tem sinais, não tem aviso, não tem nada. Então Jesus mostra: não vai haver espera. É inesperado, ilustrando toda essa ideia de ladrão, dilúvio, de virgens prudentes e nécias que não esperavam, de trabalhadores que não esperavam a volta do Senhor. Tudo isso para mostrar o que? Vai ser de surpresa para as pessoas, é algo inesperado. E Jesus então, frisando essa ideia, ele diz: eu não quero encontrar vocês dormindo. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Não quer encontrar a gente dormindo. A gente não pode ser literalista aqui. Lembre-se, isso é uma parábola. Jesus, meus irmãos, sabe muito bem que a gente precisa dormir. Jesus tem plena certeza disso. Jesus, como homem, dormiu. Jesus certa vez esteve tão cansado que ele dormiu num barco no meio de uma tempestade. Jesus sabia. Deus nos fez para dormir, para descansar. Então dormir aqui não é algo literal. O que significa o dormir aqui? Lá em Lucas 12, que Jesus também fala sobre a vinda como um ladrão, ele mostra que dormir é um relaxamento, uma frouxidão espiritual. Ele fala o seguinte: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, e ele continua. Então ele mostra o que? Entregar-se ao pecado, viver de maneira dissoluta é dormir. A ideia de Lucas é mostrar para a gente que aqueles que dormem são aqueles que se entregam a essa vida. Eles, como nos dias de Noé, comem, bebem, casam, dão em casamento, fazem todas as coisas, mas não se preparam. Por isso Paulo interpreta melhor para a gente em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 8, que ele diz: vocês não são das trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa, no sentido de que vocês vão estar preparados, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois não durmamos como os demais,
Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da nossa salvação. Paulo usa essa metáfora para mostrar o quê? Dormir significa viver sem esperar. Dormir significa não se preparar para a volta gloriosa de Jesus. Dormir significa viver a vida como as pessoas do dilúvio viviam, entregues a esta vida, ao aqui e agora, como se fosse a última coisa, como se fosse a realidade mais importante. Deixa eu lhe perguntar: comer e beber é algo ruim? Casar é ruim? Não. Essas coisas são ruins em si mesmo? De jeito nenhum, gente. Só que tem um grande problema, é quando essas coisas tomam preeminência às coisas espirituais. Ou seja, nós vivemos com os nossos pés fincados na terra. Nós vivemos como se Jesus não fosse voltar, ou pior, se nós não formos morrer. Por quê? Nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, mas você pode morrer daqui a um minuto. É engraçado que eu preguei hoje à tarde no Morro da Garça, e eu saí de lá, um caminhão me fechou. Se eu não tivesse reação rápida, ele tinha me matado. Eu não ia estar aqui pregando para vocês. Podia estar morto. Ou seja, pode acontecer a qualquer momento o meu encontro com o Senhor. Não pode ser só a vinda de Jesus. E veja que as pessoas então não se preparam. Elas vendem, elas casam, elas viajam, elas jogam, elas brincam, elas trabalham, elas vivem como se Jesus nunca fosse voltar. E é interessante que um autor ele diz assim: quando os homens estiverem tão envolvidos em coisas boas em si, a ponto de se esquecerem de Deus, estarão então maduros para o juízo. E essa é a realidade da igreja. A igreja hoje se preocupa com o quê? Com coisas materiais. É só você ver as nossas escolas dominicais, os nossos estudos bíblicos, as nossas reuniões de oração, as programações que tem na igreja. As pessoas não se preocupam com as coisas de Deus. É só você ver quantas horas elas assistem Netflix na semana, e em quantas horas elas oram e leem a Bíblia e meditam e participam das coisas de Deus. Vamos fazer o balanço para ver o que está maior na nossa vida? Não se preparam, estão dormindo. Que nós não sejamos assim. E aí veja, verso 37, ele ordena de novo: o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. E meus irmãos, esse verso é muito importante para tudo que nós estudamos até aqui nesse sermão. Porque, como eu disse na introdução do sermão, até aqui Jesus estava usando o pronome vós, o nosso popular vocês, para os apóstolos. Vocês vão ver o abominável da desolação, vocês vão ver fomes, guerras, rumores de guerra, vocês vão ver a pregação acontecer pelo Império Romano. Ou seja, os apóstolos veriam todos aqueles sinais que Jesus disse. Em nenhum momento no sermão, até o verso 30, há uma exortação para a igreja futura, mostrando que aquela primeira parte se cumpriu nos dias dos apóstolos. Mas agora Jesus sai daquele específico e ele mostra que o que ele está falando agora é para o geral. O que eu digo para vocês, apóstolos, agora sim, eu digo para todos os outros discípulos, todos os outros, mostrando que esta parte do sermão dele, que refere-se à sua volta gloriosa, sem sinais, que nós não sabemos quando, e que nós deveríamos orar, vigiar e trabalhar, não era só o dever dos apóstolos, era o dever de todos os crentes por todas as eras. Jesus está mandando então todos nós a tomarmos a atitude dos apóstolos de vigiar. E é interessante, meus irmãos,
que os apóstolos, eles tinham todas as indicações de que Jesus não voltaria em glória nos seus dias. Você reparou em Mateus 25, quando nós lemos a parábola dos servos que ganharam os talentos? Ele disse que aquele senhor se afastou e demorou muito tempo. Jesus estava mostrando para eles que ele não voltaria em glória nos seus dias, que haveria muito tempo até a vinda gloriosa de Jesus. Mas mesmo assim, ele manda os apóstolos vigiarem e trabalharem. O que isso implica conosco? Eu e você, como nós já aprendemos até aqui, nós não sabemos quando acontecerá. Pode ser daqui a 1 bilhão de anos. Mas a gente tem que viver como se fosse amanhã. Vigiai. Vocês não sabem. Eu então não seria tolo de ficar aqui marcando datas. Não sei se vai ser na nossa geração, não sei se vai ser na próxima, não sei se vai ser daqui 1000 anos. Eu não sei, porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Mas eu sei de uma coisa: a Bíblia me manda preparar, vigiar, e que a minha preparação tem que ser adequada. E como então se preparar adequadamente? Nós precisamos de ter 3 coisas para vigiar, orar e trabalhar de verdade, esperando Jesus voltar. Qual é a primeira coisa? Fé. Não existe espera verdadeira pela volta de Jesus Cristo sem a verdadeira fé. A fé é imprescindível para nós crermos não só que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, mas a fé também é imprescindível para entender que assim como o mundo foi entesourado e destruído pelo dilúvio, este mundo está sendo entesourado e será destruído pelo fogo na volta gloriosa de Jesus. É preciso ter fé para compreender essas realidades espirituais, acreditar nelas e trabalhar com vistas a elas. Então veja que o problema da igreja de não trabalhar, não vigiar e não orar está na falta de fé. Nós não temos fé. E aí Jesus então nos mostra que nós precisamos de acreditar nessas realidades. Veja que no tempo do apóstolo Pedro, no capítulo 3, que nós lemos um trecho dele, alguns falsos mestres já diziam: Jesus está demorando voltar, ele não vai voltar. E ainda que talvez você não diga isso, talvez você viva como se isso não fosse acontecer. Isso é chamado de ateísmo prático. Ser ateu não é só falar não existe Deus, é viver como se Deus não existisse. E veja que essa é a prática de muitos crentes. Eles levantam e eles oram? Não. Eles vão tomar um café da manhã e eles agradecem? Não. Eles se assentam à mesa no almoço e louvam a Deus por isso? Não. Eles têm o seu momento de devocional no dia a dia? Não. Eles fazem culto em família? Não. Eles durante o dia veem os seus pecados e guardam um momento de findar seu dia e confessá-los nomeando? Não. Que fé é essa? Tiago diz para você: mostra a sua fé com as obras. Segundo lugar, se preparar, orar, vigiar, trabalhar, depende do arrependimento para a vida. Ou seja, de nós percebemos quem nós somos diante de Deus. A nossa geração foi tão afetada por essa pregação água com açúcar, coaching, não bíblica, que nós deixamos de perceber o que é o ser humano. Tanto que as pessoas se acham boazinhas com coisas más, não é assim? Eu sou bom, mas eu tenho algumas coisinhas más. E a Bíblia não diz assim para a gente. No Salmo 51:5 diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, Davi confessou: eu sou mau
completamente mal, desde o berço materno. O arrependimento nos prepara para a volta de Cristo, porque nós entendemos que nós precisamos dele como um Salvador, que nós sem ele estamos desesperados pela nossa natureza, que não é boa e tem algumas coisinhas más, que é completamente má e não há nada bom nela. Nós precisamos de arrependimento, e esse arrependimento então nos leva a diligentemente odiar o nosso pecado, deixar o nosso pecado e viver em nova obediência para Cristo. E qual é a terceira coisa para a minha preparação ser verdadeira? Boas obras, que não é para a nossa salvação, mas é uma evidência da nossa salvação. Lá no capítulo 3 de Pedro, que nós lemos na nossa liturgia, Pedro diz que o dia viria como ladrão, e diante disso os crentes deveriam proceder em santa piedade. A palavra piedade é eusebeia, ou seja, é a prática da verdadeira religião com afinco, deleite, força, mostrando então que os crentes têm que demonstrar boas obras ao esperarem por Jesus Cristo, e as boas obras são aquelas ordenadas na palavra de Deus. Pedro nos dá algumas boas obras nesse capítulo. Ele diz que a gente deveria estar apercebido, nós não deveríamos cair na pregação dos falsos mestres, nós deveríamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, a maneira de se preparar com boas obras é crescer na graça, é viver em santidade, é abnegar-se do pecado e voltar-se para Cristo, obedecê-lo, crescer, conhecê-lo ainda mais. Porque o dia que o Senhor trouxer novos céus e nova terra, nós precisamos estar preparados. E a grande pergunta é: diante de tudo isso, você está se preparando? Como viver esse texto? Primeira aplicação, que Deus me permita, eu farei 10 aplicações. Primeiro, Jesus nos ensina nessa parábola quais são os deveres práticos diante da expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele declarou abertamente aqui para nós que quando Ele voltar em glória, nós devemos estar fazendo 3 coisas: vigiar, orar e trabalhar. E estas coisas, queridos irmãos, elas não são opcionais, elas são condições sine qua non de um indivíduo verdadeiramente salvo. Vigiar, orar e trabalhar por Jesus Cristo. Diante disso, como vigiar? Vigiar significa então constantemente viver em atenção quanto à vida espiritual. É a conservação das nossas almas através de um estado de alerta para a realidade que a qualquer momento nós podemos nos encontrar com Jesus, seja na sua volta ou seja na nossa morte. Vigiar então significa evitar toda letargia, todo embotamento e entorpecimento espiritual, toda indiferença quanto às coisas espirituais. Significa que as nossas companhias, as nossas atividades que nos fazem esquecermos que Cristo vai voltar e que nós precisamos estar apercebidos, devem ser evitados. Por isso que Paulo escreveu: não durmamos como os demais, ou seja, não seja como esses que estão dormindo, não fique com eles. Terceira aplicação, nós precisamos manter um hábito regular de comunhão e companheirismo com Deus por meio da oração. Nós não podemos permitir que nenhuma coisa estranha venha se interpor entre o Pai Celeste e as nossas vidas. Cumpre-nos, irmãos, fazer o que Jesus nos ensinou,
diariamente fechar a porta dos nossos quartos em segredo, e lá o nosso Pai, que nos vê em segredo, há de nos abençoar pela oração. Precisamos estar prontos para cada momento da nossa vida entrar face a face com Deus no trono da graça em oração. Devemos também dirigir orações de acordo com as Escrituras. Jesus disse que Ele nos atenderia se nós orássemos segundo a sua vontade. E uma das coisas que os crentes deveriam orar em todos os tempos é como o Apocalipse nos ensina: vem, Senhor Jesus. Curiosamente, você conhece a oração dominical, costumeiramente chamada de Pai Nosso? Jesus disse o que? Venha o teu reino. Ele nos ensinou a orar pela volta dele. O que é venha o teu reino? É para vir o reino glorioso de Jesus. O reino de graça Ele já instaurou. Então orar, venha o teu reino, é vem, Senhor Jesus. Você tem orado por isso? Quarto lugar, finalmente nós devemos trabalhar. Compreenda, meu irmão, todos nós somos servos de um grande Senhor, que distribuiu trabalho para todos nós. Não seja como aqueles servos de Mateus, que esconderam os seus talentos. Não seja como daqueles que dizem: eu não consigo trabalhar para Deus, eu não tenho dons suficientes para trabalhar para Deus. Hoje pela manhã, na nossa escola dominical, falando sobre a providência de Deus para a igreja, nós vimos que Deus dá dons aos seus servos. Todos recebem dons espirituais para trabalhar para o Senhor. E todos nós somos chamados a evangelizar. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Isso é válido para todos nós. Então, individualmente, como igreja, nós devemos nos esforçar para evangelizar, devemos nos esforçar para ser sal e luz, devemos nos esforçar para honrar a Cristo conscientemente nos nossos dias e consequentemente nos nossos afazeres. Quinta aplicação: essas instruções Jesus determinou para que a gente praticasse. Portanto, elas deveriam despertar o coração de todos nós aqui hoje com um senso de autoexame. Eu estou aguardando a volta de Jesus? Eu estou orando sinceramente pelo reino de Jesus? Ou eu só oro pelo meu reino? Eu estou trabalhando pelo reino de Jesus? Eu tenho uma vida de oração que eu posso dizer que eu levo a sério a oração? Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Não se engane, não seja um hipócrita, como os fariseus e escribas. Sexta aplicação: nosso Senhor quer então, pastor, que nós deixemos todos os afazeres diários? Não. Jesus nunca pediu para a pessoa que planta deixar de plantar, para a pessoa que é um advogado deixar de advogar. Jesus nunca pediu isso. Mas o que Jesus quer para nós, em cada instância da nossa vida, é que nós vivamos para a glória dele. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Está na Bíblia, 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, você trabalha para quem? Para mim, para eu ganhar dinheiro. Está errado. E provavelmente você está indo para o inferno por pensar assim. Jesus chamou a gente para viver para a glória dele, não sua. Isso é muito claro. E a maneira então da gente viver não é abandonar as coisas que nós precisamos fazer nesse mundo, mas é fazer tudo para a glória dele. Eu vou citar aqui Lutero em duas partes diferentes da vida dele. Uma vez um sapateiro perguntou assim para Lutero: eu preciso deixar fazer meus sapatos para viver para a glória de Deus? Não, faça o melhor sapato e venda por um preço justo.
vai viver para a glória de Deus. Certa vez perguntaram para Lutero: se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã, o que você ia fazer? Trabalhar para Ele. Essa é a atitude do crente. Ele se envolve na vida pensando sempre no seu mestre. Sétima aplicação: Jesus então quer que nós vivamos em santidade. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém, não é talvez uma pessoa, é ninguém verá o Senhor. Se nós vivemos em santificação, isto é, matando o nosso pecado, abandonando o nosso pecado, restringindo o nosso pecado, nós estamos preparados para morrer agora ou para Jesus voltar agora. E viver dessa maneira é ser feliz. Por quê? Uma das coisas que mais rouba a felicidade não é a incerteza? Eu não sei se eu vou passar no vestibular, eu não sei se eu vou tirar a carteira, eu não sei se eu vou ser curado do câncer, eu não sei se eu vou casar com uma mulher piedosa. Isso não gera mágoa, irritação, não gera desconforto, ansiedade na gente? Não é? Agora, se você se preparar, você precisa ter certeza? De jeito nenhum. Então você vive uma vida o quê? Plena, feliz. Então se prepare para que você possa viver uma vida feliz, e não procure encontrar felicidade nas coisas que passam. É interessante, eu gosto muito de relógio. Então tem um canal no YouTube que de vez em quando eu sento lá para distrair e vejo o pessoal falando sobre relógio. E um dia eles fizeram uma coleção de um indivíduo indiano, que ele é filho do homem mais rico lá da Ásia. E aí um dos relógios do sujeito era o Patek Philippe Grand Master Chime, 128 milhões de reais. 128 milhões de reais. E aí eu parei e pensei assim: se Jesus voltar agora, o que vai ser da alma desse homem? O que 128 milhões de reais vão servir para ele? E se ele vai viver num inferno eterno, o que adianta ter um relógio desse? Não coloque sua esperança e felicidade nas coisas desse mundo, elas passam. Oitava aplicação: Jesus disse para não dormirmos. Jesus está mostrando para a gente aqui: deixe de ser uma pessoa relaxada no sentido espiritual. Deixe de mostrar frouxidão espiritual na sua vida, relaxamento moral na sua vida. Há muitos hoje que olham para os mandamentos de Deus e dizem: isso é loucura, nós não precisamos viver essas coisas. Meu querido irmão, Jesus disse que a lei não passa, então nenhum dos 10 mandamentos passa, e suas implicações e circunstâncias. Então veja, frouxidão espiritual é dizer: eu não preciso viver essas coisas. E infelizmente a igreja tem vivido em frouxidão espiritual. Quantos são aqueles que sabem citar os 10 mandamentos de cor? Quantos são aqueles que sabem o que significam os 10 mandamentos? E quantos são aqueles que estão se preocupando em viver essas coisas? E aí, para você não achar que eu estou exagerando, Jesus disse o seguinte: se a justiça de vocês, que é a prática da palavra, não exceder muito dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então, se você está brincando de viver a vida cristã, você não vai entrar no reino de Deus. Pare com isso, para o bem da sua própria alma. Nona aplicação: Jesus mostra para a gente que a sua vinda inesperada exige preparo constante. Preparar-se para o dia que será como um ladrão. Jesus então mostra que nós não podemos ser como o povo do dilúvio, como virgens despreparadas. Jesus mostra que nós não podemos ser como as pessoas desse mundo que estão dormindo, que estão focadas no aqui e agora. Por isso Paulo sempre levou a nossa mente para o céu: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Prepare-se. Interessante que a gente se prepara para tudo na vida, mas a gente não se prepara para encontrar com Jesus.
Alguém aqui fez vestibular sem estudar? Alguém aqui, né, foi fazer alguma profissão sem se preparar? Alguém aqui vai comprar um carro sem se preparar para isso? Alguém vai para um casamento sem tomar um banho, com uma roupa bonita, não é? E a gente se prepara para a vida de Jesus? A gente está preparando para as coisas mais bobas do mundo, mas aqui realmente importa não. E por último lugar, estar despreparado significa viver como se a realidade da volta de Jesus não nos afetasse. Ela não gera nenhum tipo de zelo espiritual em nós, não gera nenhum tipo de preocupação moral. Isso é estar literalmente despreparado e dormindo. Estejamos atentos como porteiros. Jesus virá nas vigílias da noite. Por isso, não esteja despreparado, não esteja relaxado no sentido moral, não esteja como se isso não fosse acontecer. Não viva como o mundo. Por isso Paulo diz: não vos conformeis com este século. Não vai ser igual ao mundo, vai ser como os crentes piedosos do passado, que sempre esperaram e se prepararam para a volta de Jesus Cristo. Deus nos ajude a fazer isso